Nesse vídeo eu queria trazer aqui alguns indicadores dos bancos. Isso aqui é uma sugestão de um comentário do Matheus Monteiro, que ele tinha perguntado, né, se eu poderia trazer alguns indicadores importantes do setor bancário, né, porque eu até tinha falado daquele vídeo que a gente estava analisando ali o setor das empresas de petróleo, principalmente ali o limiting cost, também tinha a capacidade de geração de caixa da empresa, o endividamento, a relação de produção também desse setor. Então aqui eu peguei como uma oportunidade também para falar um pouco dos ativos, né, que está dentro desse setor, como também a diferença, né, dos bancos, né, como que ele ganha dinheiro, como que você vê a solvência do banco, a parte de solidez das estruturas de capital do banco também, porque isso aqui é muito importante. Então aqui eu separei um slide. É um slide muito simples também, então a ideia que eu quero trazer é uma linguagem simples para que vocês também compreendam e tenham maior clareza em relação a esse setor. Então no primeiro slide eu queria trazer como que o banco ganha dinheiro. Então, assim, de forma bem simples, o banco ele trabalha com intermediação financeira. Então ele capta recursos de quem tem dinheiro, então via CDB, LCI, LCA, ou seja, alguns produtos que ele distribui na sua base de cliente e empresta para quem precisa. Então isso aqui é uma relação muito tranquila, que você pode financiar a parte do consumo das famílias, você tem a parte aqui do crédito pessoal, você tem a parte também do crédito habitacional, como também financiamento de carros, né, que é a parte dos automóveis. Então isso aqui ele ganha dinheiro só com essa intermediação financeira. Eu entendo que também tem a parte de seguros, também tem a parte de previdência, mas aqui é um exemplo muito mais simples só para a gente compreender essa parte da intermediação. Então a diferença entre o quanto o banco paga e o quanto ele cobra é o famoso spread. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou trabalhando com a Selic a 14%. Então, eu me capitalizei a 14% e emprestei para o meu cliente a 20%. Então, essa diferença, o 6%, é o famoso spread. Então, é um dos principais motores ali do lucro bancário, tanto que pega até a parte da margem financeira, que é essa parte da intermediação que eu tinha falado anteriormente. Então, como eu tinha mencionado no slide anterior, é importante você analisar aqui a parte das captações e também a carteira de crédito de cada banco. Esse aqui é um banco muito famoso que a gente tem dentro da nossa bolsa de valores. Lembrando que nenhum ativo aqui que vocês identificarem não quer dizer que é uma recomendação. Eu apenas utilizei como modelo e também um exemplo a gente trazer nesse vídeo. Então, no caso, esse banco, ele tem a maior captação via os depósitos à vista, estava algo em torno de 41,3 bilhões, mas a maior parte é nos depósitos a prazo, que totaliza ali 390 bilhões. Então, qual que seria a maior parte, né? Tanto a parte dos compromissados, LCI, LCA e também letras financeiras. Então, o que o banco faz? Ele capitaliza aqui, com base nesses produtos, e ele empresta para as pessoas que precisam. Então, esse banco aqui, ele trabalha muito com pessoa física, né? Porque se a gente considerar a carteira total do banco, eu vou desconsiderar esses outros títulos aqui, então eu vou focar apenas nessas outras contas. O banco todo tem uma carteira de 549 bilhões, só que quase a metade é só para pessoa física. E se a gente for considerar também tem a parte de grandes empresas, mas aqui você consegue ver as categorias que eles emprestam para as outras pessoas. Então aqui a maior parte é financiamento ao consumo, você tem a parte do consignado, você também tem a parte do cartão de crédito, que é 57 bilhões, ou seja, ele tem a captação aqui dos clientes e ele utiliza esse recurso também para ganhar dinheiro. Então ele faz essa captação de recursos via esses produtos e consegue monetizar também dentro da carteira de crédito. Aí você tem que entender qual que é a estratégia do banco, porque esse banco aqui trabalha mais com pessoa física. Só que nos outros slides eu queria também trazer outros modelos de negócio. Por exemplo, esse aqui também, esse banco, ele também é um pouco mais tradicional, ele também tem uma operação de crédito muito forte, principalmente ali em pessoa jurídica e operações de crédito do agronegócio. Então esse aqui também é mais voltado também para o B2B, ou seja, é mais para empresas, não é tão voltado à pessoa física como eu tinha falado anteriormente. E outro exemplo que eu queria também trazer é essa parte aqui da distribuição de receitas de um outro banco. Só que esse banco aqui é mais voltado a investimento. Então lembrando, nesse setor bancário, você tem bancos mais tradicionais, que é simplesmente financiar o consumo das famílias ou a parte das empresas. E você tem a parte dos investimentos também, que são bancos mais voltados ali para o institucional, né? Que são mais para as pessoas que investem na bolsa ou faz operações de fusões ou aquisições. É um exemplo muito que acontece nos Estados Unidos. A gente tem o JP Morgan, que é mais voltado para investidores, você tem o Bank of America e você também tem o Wells Fargo, que é mais voltado também para o financiamento habitacional. Então é sempre importante vocês analisarem a composição de receita, onde está vindo o recurso, o dinheiro do banco, porque senão você pode estar investindo em um banco que geralmente é mais voltado para pessoa física. Então quando é mais voltado para pessoa física, a tendência é que tenha uma inadimplência um pouco maior, porque as famílias são mais sensíveis às mudanças econômicas. Então se tiver uma inflação um pouco mais alta, um juro um pouco mais alto, isso pode comprometer
comprometer o orçamento delas e às vezes pode aumentar a inadimplência e o pagamento também dos bancos por conta ali das suas obrigações financeiras com cada um deles. Então, depois de você analisar a parte da composição da carteira dos bancos e também como ele consegue ganhar dinheiro, é importante você ficar atento aqui ao indicador ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos. Então, aqui eu coloquei apenas um conceito do que é o ROI. Quando a gente fala de ROI, a gente está falando o seguinte: existe o patrimônio líquido dos acionistas e existe o quanto o banco consegue rentabilizar em relação a esse patrimônio. A fórmula dele é bem simplista, é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então aqui mostra o seguinte, se o banco tem um ROI de 20%, significa que ele gerou R$20 de lucro para cada R$100 de patrimônio. Então quanto maior esse indicador, mais vai mostrar que o banco tem eficiência na sua operação. E qual que é o interessante de você analisar em relação aos bancos? É importante que o banco tenha um ROI superior ao custo do dinheiro, ao custo do capital. Por isso que eu coloquei aqui 2 exemplos no gráfico. Por exemplo, esse quadrinho aqui eu peguei lá da UVP Analítica de um banco. Você pode perceber que ao longo do tempo ele está perdendo a rentabilidade dele. Porque em 2015 era um ROI ali por volta de 20% e em 2024 ele fechou com um ROI de 10,42%. Por que isso aqui é perigoso? Porque quando a gente fala de custo do capital, a gente está falando o quanto o dinheiro está gerando de juros, né? Assim, de uma forma muito, muito simples. Porque aí depois você tem que ver o quanto ele gera de juros real, né? Porque você pega a parte nominal e desconta a inflação. Mas assim, para esse exemplo seria um exemplo mais didático. Por exemplo, a Selic, ela tá 14,25. Então, naturalmente, para um banco se capitalizar, no mínimo ele tem que pagar isso para os seus correntistas, né? Para os seus clientes ou potenciais investidores. Só que o banco ele está conseguindo rentabilizar apenas 10,42. E aqui, então, no caso, você tem uma quebra de geração de valor para o acionista. Porque era natural que o banco tenha um ROI acima do custo médio de capital do dinheiro, né? O custo médio ali para você se financiar. Porque senão não faz sentido nenhum você tá adquirindo o banco porque ele não está gerando valor para você. Tanto que é tão preocupante porque a média do setor, pelo menos pegando aqui os dados da analítica, é 12,55. E no caso o banco está com 10,50. Então isso aqui você mostra que o banco não está tendo essa grande rentabilidade. Então assim, não é que é algo muito preocupante, porque isso aqui é o consolidado, mas é sempre ficar atento a isso, porque pode ter banco que tem um ROI muito baixo em relação ao custo do dinheiro ao longo do tempo. Então é importante que você também analise isso antes de tomar suas decisões em relação a outros ativos. Agora nesse outro slide, a gente traz indicadores na parte operacional de cada banco. Aqui já é a parte do índice de inadimplência. Quando a gente fala de índice de inadimplência, aqui mostra o porcentagem de empréstimos que estão em atraso. Vamos imaginar que você tem uma carteira de crédito de R$1.000. E nesse caso, R$100 você não teve ali de entrada, né? Alguém não te pagou R$100. Então, nesse caso, você tem uma inadimplência de 10%. Porque, né, na sua totalidade da sua expansão do seu crédito, você não conseguiu pegar esses 10%, que no caso é os R$100, para totalizar toda a sua carteira. Então, aqui é uma dinâmica bem próxima também dos bancos. É interessante você analisar o índice de inadimplência de 15 a 90 dias e acima de 90 dias. Porque dentro dos bancos, quando passa acima de 90 dias, quer dizer que esse dinheiro quase que já era. Simplesmente ele vai fazer a PDD, então não tem como mais renegociar isso, porque já tem muito tempo. Mas aqui entre 15 a 90 dias ainda dá para negociar. Passando de 90 dias, praticamente esse dinheiro já se perdeu ao tempo, então já entrou no PDD, que a gente vai entrar também nesse indicador que é muito importante. Então você pode analisar a inadimplência e o PDD juntos. Então esse indicador, quanto menor, quer dizer que o banco está emprestando de uma forma mais eficiente. Agora, se ela começar a aumentar demais, isso mostra que não está emprestando para clientes tão bons e também você pode gerar grandes prejuízos. Nesse caso, é sempre importante você analisar o índice de inadimplência, quanto menor, melhor. Dentro desse indicador, aqui é uma informação que eu peguei de um banco, é importante você analisar a inadimplência de cada categoria de conta. Porque aqui ele consegue distribuir tanto a parte da América Latina, micro, pequenas e médias empresas, as grandes empresas. Então aqui você consegue ver aonde está o problema. Por exemplo, se a gente for considerar aqui desse relatório, o problema hoje está na parte das pessoas físicas, por mais que teve uma queda, né, de 3% para 2,8%, ainda é a maior inadimplência. Porque a parte aqui do laranja é o total, você tem a parte preta também, que geralmente é o consolidado. Então, quando você distribui, você sabe que a maior parte é as pessoas físicas, que sai de 3% em setembro de 2024 para 2,8% em dezembro de 2024. Outra conta também que vai junto com a cor verde é a parte da América Latina, que estava 2,4%, agora está 2,3%.
Então é sempre importante você ver a distribuição. Agora, se você analisar aqui as grandes empresas, você percebe que teve uma queda, né? Porque sai de 0,2% para 0%. Então, ou seja, todos os empréstimos que foi concedido para as grandes empresas do nosso país, pelo menos aqui dentro desse relatório, foi pago. Então, que mostra muita eficiência da análise de crédito desse banco. Então, é muito importante você analisar também a inadimplência bruta. Então, por exemplo, a inadimplência bruta aqui, o total foi 2%. Mas desses 2%, qual que contribuiu positivamente e negativamente para esse indicador? O negativamente foi a parte das pessoas físicas, foi o financiamento ao consumo, e positivamente foi a parte das grandes empresas, porque ficou zero, né? Saiu de 0,2% para 0%. Então é importante também analisar esses percentuais dentro da inadimplência. Como eu tinha falado anteriormente, é sempre importante analisar a inadimplência e também o PDD. PDD quer dizer a provisão para devedores duvidosos. Geralmente esse indicador é um recurso que os bancos separam para cobrir ali os possíveis calotes, né? Então é uma espécie de colchão de segurança para você ter uma solidez maior dentro do balanço. Tanto que quando a inadimplência aumenta, o banco precisa reforçar essa provisão, o que reduz o lucro no curto prazo. Nesse caso, eu peguei um exemplo aqui no relatório de um banco. A gente percebe que ao longo do tempo, o PDD estava caindo em termos percentuais, porque, por exemplo, no quarto trimestre de 2023, estava algo em torno de 4,8%. Aí depois foi para 3,5%, 3,2% e agora estabeleceu na parte dos 3%. Então dá para você analisar tanto na parte em percentual, como também nos resultados em reais, né, nos absolutos. Geralmente eu gosto mais na parte de percentual, porque às vezes você tem um crescimento da carteira expandida, então não fica muito preso na parte do financeiro não. Vai nas partes dos percentuais que é bem melhor, então dá para analisar com uma certa assertividade, é muito mais simples. Então aqui a gente percebe que no quarto trimestre de 2023, esse banco provisionou mais de 10,5 bilhões de reais e depois foi diminuindo também junto com o percentual. Lembrando que na parte da DRE, o PDD fica ali antes de vir a margem financeira. Então você tem a margem financeira, você tem a parte da margem com o cliente, a margem com o mercado, aí você tem o PDD para fazer a provisão, aí depois disso vem a margem financeira líquida. Dentro da DRE é como se fossem as empresas, né? Você tem a receita menos custo, o lucro bruto. A margem líquida é quase se fosse o lucro bruto, porque você pega toda a margem financeira que você conseguiu, os spreads, você reduz o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, e depois você vem com a margem financeira líquida. Aí vem os outros resultados também, como operação de seguro, receita de prestação de serviço, que é um outro tipo de receita dentro da composição dos resultados dos bancos. Depois de você ter analisado a parte operacional dos bancos, o ROI, análise de crédito, a parte da margem financeira, é importante você analisar também a parte da estrutura de capital dos bancos. E o mais importante deles é o índice de Basileia. O que significa o índice Basileia? Ele vai mensurar o quanto o banco tem de patrimônio e o quanto ele tem em relação da sua carteira. Então, por exemplo, vamos imaginar que o banco tem um índice Basileia de 10%. Então, quer dizer que ele tem R$1 e ele consegue expandir até R$10 na parte do crédito. Tanto que aqui, se você analisar a exposição total ponderada pelo risco, isso aqui é a parte do risco de crédito. Por exemplo, você tem outros riscos aqui, como risco operacional, risco de mercado. Se você pegar só o risco de crédito, quer dizer que esse banco estava algo em torno de 1,2 trilhões na carteira. E ele tem ali na parte do patrimônio de referência algo em torno de 227 bilhões. O que está acontecendo aqui? O banco, o índice Basileia dele total tá dando 16,5. Então aqui tá falando que ele tem 16,5% de capital próprio, só que ele também consegue aumentar a sua exposição no crédito, porque entra muito aquela ideia do banco, provavelmente você já deve ter ouvido isso antes, que o banco ele sempre trabalha alavancado. Por quê? Existe um negócio no banco que ele tem a parte da multiplicação monetária. Então o multiplicador monetário quer dizer o seguinte, que é o que eu tava explicando anteriormente. O banco tem R$1 e ele consegue emprestar R$10. Lembrando que geralmente esse índice cai entre 8 a 11% medido pelo Bacen. Então o banco ele consegue aumentar a sua carteira de crédito ao longo do tempo. Então geralmente é importante você analisar o índice Basileia. O índice Basileia no mínimo ali até 8 a 11% é aceitável. Abaixo disso já é muito arriscado. Tanto que, por exemplo, se tiver algum problema de crédito ou às vezes tem um default muito alto, o banco tem que ir lá intervir dentro dessa operação. Então ele vai usar o dinheiro de quem? Ele tem que usar o dinheiro dele. Então, por exemplo, o banco aqui que a gente pegou como análise, ele tem um capital
principal dele é algo em torno de 188 bilhões, mas ele não empresta só o capital dele, ele empresta algo em torno aqui de 1,2 trilhões. Se você juntar tudo que está ponderado pelo risco, chega a algo em torno de 1,3 trilhões. Então imagina só, ele tem só esse capital aqui e ele consegue emprestar isso aqui tudo. Então é importante que o índice Basileia pelo menos seja muito maior do que é exigido de 8%. Tem que ser algo em torno de 12, 13% para mostrar a eficiência da parte operacional e estrutura também de capital do banco. Que às vezes pode ter algum problema na operação, ele precisa ir lá intervir e também mostrar uma solidez no mercado, porque muitas vezes o banco ele tem apenas a confiança, né? E, às vezes se você tem uma corrida aos bancos, se tiver muito saque, você quebra qualquer banco no mundo. Então é importante que ele também traga isso para também aumentar a confiança dos stakeholders, tanto o cliente como também as outras partes interessadas, como também a parte dos acionistas. Então é sempre importante você analisar o índice Basileia. Então quanto maior esse índice Basileia, melhor para o banco, porque mostra que ele é mais sólido também e ele também tem um capital maior para intervir em cada momento de estresse no mercado ou turbulência econômica também. Então aqui só finalizando mesmo o vídeo, queria trazer um exemplo sobre o Lehman Brothers, que foi um banco que ficou muito famoso, né, nos Estados Unidos, era um dos mais tradicionais da época e ele foi à falência em 2008, naquela grande crise, né, de queda ali da bolsa, teve também problemas ali com o subprime e ele foi um dos grandes exemplos mesmo dessa parte dos bancos. Então aqui, na época, ele tinha uma exposição muito grande em subprime. Subprime foi um nome dado a alguns títulos de hipoteca que foi concedido a algumas pessoas que tinham baixo histórico de crédito. Diz que na época qualquer pessoa chegava nos bancos, já conseguia crédito fácil e comprava as casas. E aqui era um risco, na teoria era um risco baixo, né? Porque geralmente os bancos acreditavam que as pessoas que adquiriam as casas iam conseguir pagar, mas acaba que na época isso aqui foi uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, porque estourou, né? Porque muita gente tava fazendo a mesma coisa, muita gente ia nos bancos, comprava as casas, depois alugava para outras pessoas, depois você teve ali um crescimento muito grande de forma superficial das casas, então às vezes as pessoas não tinham muita liquidez depois que perdia seus empregos. Como essas pessoas tinham um baixo histórico de crédito, às vezes eram pessoas autônomas, então não tinha ali um recebimento de forma consistente de salário ou de outra renda. Então esse aqui, o subprime foi títulos que ficou famosos devido a essas pessoas que não tinham grandes condições também de arcar com todas essas obrigações com os bancos. Então o que aconteceu? O Lehman Brothers ele ficou muito famoso nessa crise porque ele estava lotado de subprime dentro do seu balanço de crédito. E além disso, ele estava com alavancagem muito excessiva. Tanto que para cada R$1 de capital próprio, ele tinha ali R$30 em ativos financiados por dívida. Então lembra que eu tinha falado que o banco pode ter R$1 e emprestar 10? Nesse caso aqui ele tinha $1 e estava emprestando $30. Então aqui você já via que era uma exposição muito grande. E também ele teve uma falta de liquidez, porque como os investidores retiraram os dinheiros e também as fontes de financiamento, simplesmente ele ficou sem liquidez. E no banco, geralmente, se você tem ativos longos e passivos curtos, você tem uma quebra no fluxo de caixa dos bancos. Porque aí como é que você vai ter caixa suficiente para pagar essas obrigações? Então ele teve uma exposição muito grande a um crédito que não tinha grande qualidade, tanto que até as casas de rate também teve vários problemas com os investidores, né? Porque tinha uma classificação que não era tão verdadeira, né? Geralmente esses títulos tinham que ter uma classificação E ou D e na verdade estava quase que AAA. Você tinha uma alavancagem muito excessiva e também falta de liquidez. Então na época isso aqui já estava dado que daria errado, né? Qualquer crise que estourasse dentro dos Estados Unidos, provavelmente o banco ia sofrer muito e foi o que aconteceu. Na época de todos os bancos que tentou sobressair ali, o Lehman Brothers foi o único que não conseguiu resistir e ele foi à falência. Então foi um símbolo mesmo de que alavancagem excessiva, às vezes aumentar a carteira de crédito, mas sem que seja de crédito de qualidade, pode ser algo que seja prejudicial para todos os bancos. Então o Lehman Brothers sempre foi um exemplo claro mesmo que isso não é um bom negócio, né? Geralmente é bom o banco crescer de forma lenta, mas crescer com a qualidade de crédito e também respeitar também essa alavancagem, porque o banco naturalmente ele já trabalha alavancado e ter uma alavancagem tão alta assim já é algo muito mais perigoso. E aqui para finalizar, eu queria deixar para vocês uma sugestão de livro que é um dos grandes fundadores do Banco Safra do nosso país. O Safra ele tem um modelo de negócio um pouquinho diferente desses bancos tradicionais. Geralmente ele tem um pezinho também na parte de investimento, atende também outras pessoas também no consumo pessoal, né? Mas geralmente são pessoas de alta renda. Então é importante também vocês lerem um pouco sobre o modelo de negócio do Safra. E aqui é uma sugestão do livro dele. Tem também a versão em inglês, mas eu queria colocar a português, que é A Jornada de um Banqueiro, do Edmund Safra. Aqui ele vai mostrar a biografia dele, a história dele, que vai mostrar como é que ele ajudou também a transformar um pouco o Safra, a
melhorar os processos também e mostrar também o modelo de negócio que ao longo do tempo foi mudando muito. E é interessante porque a operação do Safra no Brasil era muito importante pro grupo, porque geralmente a gente tá falando de uma família judaica que tinha outras operações no mundo, mas a operação no Brasil era muito eficiente, era muito interessante, tanto que até hoje o Safra tem muitos resultados legais e mesmo assim não é aberto em bolsa, então é um banco fechado. Então acaba que isso também mostra muito sobre a curiosidade, né? Geralmente bancos com essa característica não são muito rentáveis, mas no caso do Safra é. Então aqui mostra muito sobre a curiosidade também de como analisar um banco, as curiosidades de cada banco. Dentro desse livro tem até uma parte, eu não vou lembrar a página certinho, mas fala o quanto o Edmundo Safra ele era uma pessoa muito inteligente, porque ele foi um dos primeiros a simplesmente emitir debêntures de bancos. E tem um bônus do Banco Safra que tinha um vencimento de 1000 anos. Ele começou em 1997 e com essa ideia de debêntures, e tem, bem nesse livro tem como você ler essa parte, que simplesmente ele fala o seguinte: poxa, é um capital tão barato que eu vou pagar isso de forma muito tranquila, que era uma debênture ali, um bonds de 7,5% em dólar na época, em 1997, e tem uma duração até de 1000 anos, então você consegue também ver essa curiosidade nesse livro, eu acho muito interessante, mas o mais importante mesmo é a história dele, o como ele conseguiu melhorar as operações bancárias e também gerar valor para os stakeholders, né? Porque ao longo do tempo o Safra teve entrada de outras pessoas interessadas na operação. Então seria esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas eu espero que tenha trazido clareza nos indicadores, no modelo de negócio, também algumas curiosidades de alguns bancos. Então eu queria que vocês deixassem o like também, inscrevessem no canal e compartilhassem esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar em relação a esse tema. Então seria isso, até mais. Valeu!